Fala galera da subida, Mago do Tempo na área, de forma meio que improvisada, né? Mas dá pra falar sobre esse filme aqui, 57 segundos, que é um bom filme. Se você ainda não viu, assista antes de ver o vídeo para não pegar spoilers, né? E lembre-se que eu vou falar a respeito da viagem no tempo em si, e não daquilo que relaciona-se o filme, mas é praticamente a mesma coisa. Mas enfim, vamos lá. 57 segundos, então, é um filme onde a viagem no tempo acontece por meio de cristais quânticos, né? No universo nós temos aquela máxima de procurar, né, a teoria de tudo. Aliás, os físicos, né, os cientistas procuram e falam, comentam bastante sobre a tal teoria de tudo, que seria a junção, né, uma equação primordial, assim, uma equação que conseguisse ligar toda a matemática e interpretação que nós temos do mundo quântico, né, da mecânica quântica, dos átomos e moléculas e tal, e do macrocosmo, que é o que? Os planetas, a gravidade, as estrelas, né, buracos negros, enfim, por quê? Porque os números, as contas que os físicos, né, os cientistas fazem para tentar equilibrar, para tentar responder às perguntas que nós temos sobre tudo isso, elas não se encaixam, né? As mesmas leis que aplicam-se no mundo quântico não são aplicadas matematicamente, né, no macrocosmo, no macro e no micro, da forma que abrange, né, os planetas, as estrelas, enfim. Então, no caso aqui, a viagem no tempo acontece por meio de cristais quânticos, que é uma tecnologia, que é uma interpretação da própria mecânica quântica que nós não temos ainda, vamos colocar assim, algo para experimentar, né? Nós não temos ainda uma resposta certa. Então, subentende-se que na verdade, toda viagem no tempo é uma ficção. Mas nesse caso aqui, nós não temos uma resposta explicativa, digamos assim, para a viagem no tempo. Mas fique sabendo que é um anel que possui tais cristais quânticos que consegue retornar ou fazer com a pessoa, o seu portador, ele retorne no tempo 57 segundos. É um tempo que ele consegue retornar. Aí, a história se decorre com ele, né, ganhando dinheiro em cima disso, né, indo atrás dos seus objetivos, faz uma cagada, ele volta, ele conserta, enfim, o filme desenrola-se em torno disso aí, é até bem legal. Agora, sobre isso, que é o nosso ponto de foco aqui, sobre essa viagem no tempo em si, nós temos várias falhas, mesmo se tratando de interpretações de mecânica quântica, que você pode, vamos colocar assim, jogar quase tudo, né, porque é algo que nós não temos respostas bem definidas. Mas enfim, vamos analisar. A cada 57 segundos que ele anda, ele resolve retornar. Essa linha do tempo aqui, ela já aconteceu, certo? Então, quando ele retorna e refaz, ele vem por outro caminho, porque ele não pode seguir o mesmo caminho, porque ele fez algo diferente. E esse pedaço aqui, onde ele frequentou, onde ele viveu a primeira vez, ele simplesmente deixa de existir. Por quê? Quando ele trabalha com a viagem no tempo, ele volta, vamos colocar, física e mentalmente para o lugar onde ele, nos 57 segundos atrás. Por quê? Porque eu digo física e mentalmente? Porque a mente dele viveu aqueles 57 segundos e agora ela retorna, mesmo tendo vivido aqueles 57 segundos. E fisicamente, porque ele não encontra outro de si. Porque se ele voltasse 57 segundos no passado, ele teria que topar com outro de si. Não, as pessoas são as mesmas e ele retorna somente à mente. E na questão física, ele se mantém. Entende? É como se ele desse, vamos colocar assim, um tipo de replay no momento, naqueles 57 segundos. O problema é que, para tentar explicar esse filme, temos que abrir um multiverso. Porque olha só, eu tenho essa realidade que existiu e a partir daqui ela segue uma linha diferente. Aí ele vai viver mais um bocado, volta aos 57 segundos, correto? Então aqui eu tenho uma outra realidade que vai seguir. E essa realidade que ele foi mudando, né, ele vai seguindo ela aqui e vai sendo alterado. Por quê? Porque toda vez que ele volta no tempo, não é só a vida dele que muda, não é só a vida das pessoas que estão ao redor dele que mudam. Porque cada evento, é um filme muito legal, Efeito Borboleta, não sei se vocês já viram, mas é um efeito onde qualquer pessoa, se você mudar segundos a vida dela, ela vai mudar a vida de outras, que vai mudando de outras, e assim sucessivamente, né? Então o fato da mecânica quântica fazer aquele momento voltar onde ele está, também faz, vamos colocar de uma forma que aplica-se naquilo que eu falei do começo, né? No macrocosmo, ele faz a Terra retornar, o sistema solar, né? A galáxia toda durante 57 segundos retornar. Deveria ser isso.
Só que, como eu falei com vocês, as leis não se aplicam na mecânica quântica e também no macrocosmos. Então, essa explicação aí deveria ter sido feita. Por quê? Porque se ele retorna 57 segundos no tempo, ele em si, ou no caso a mente dele, e as pessoas não têm aquela lembrança, as pessoas não têm a vivência daquela realidade dos 57 segundos que foram apagados, mas e o resto do universo, né? E o resto do movimento dos planetas, as estações do ano? É claro que uma vez 57 segundos não vai alterar praticamente nada, mas só no filme ele usa umas 300 vezes. Então isso ao longo do tempo poderia ter causas mais drásticas, né? Alguns efeitos mais drásticos nesse sentido, né? Então olha só, essas viagens que acontecem são interessantes, o filme é bem bacana, só que fica essa pegada aí, né, de como que volta só a mente dele, né, nem é a questão física em si, porque depois ele pode reviver aquilo de novo, né, e essa questão também da interpretação, né, dos planetas e tal, da Terra, como que isso também afetaria no decorrer das utilizações aqui. É um filme bacana, é um filme interessante, mas na minha concepção, a cada vez que ele retorna para o passado, para tentar explicar de uma forma mais legal, né? A viagem no tempo é feita no total, tudo volta no tempo 57 segundos. Aliás, melhor dizendo, ele volta no tempo 57 segundos. Tudo segue o caminho normal. Por quê? Porque quando ele consegue fazer isso, ele voltando apenas mentalmente, ele passa a seguir um caminho diferente. É uma explicação ruim porque teria que ter uma substituição de consciência, né? Porque se eu volto 57 segundos, ou seja, 57 segundos nesse vídeo aqui, eu toparia comigo mesmo fazendo um vídeo. Então eu tenho que substituir a minha consciência de agora, que eu já sei 57 segundos que eu já falei, e voltar para lá e entrar no lugar da consciência que ainda não sabe o que vai acontecer, né? Então, se você parar para pensar, dá nós na cabeça. Mas enfim, a minha explicação para esse filme seria isso, né? Seria a substituição de consciência e a partir daí, cada realidade foi sendo alterada. Ele voltou aqui, ele viveu 57 segundos, voltou aqui. Ok, agora o caminho dele vai ser diferente. Mas essa realidade que já existiu, ela vai seguir aqui nesse ponto, né? Vou puxar um ponto para cá e vai seguir outro caminho. Assim ele vai fazendo, viveu 57 segundos aqui e voltou, essa realidade tem que seguir, e a partir daqui ele cria uma nova. Então há uma explicação do multiverso que é fraca, que eu não gosto, é a única que encaixa aqui nesse filme, beleza? Mas o filme é bacana, valeu? Continua subindo aí e até a próxima.